Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês, novamente aqui no nosso canal. Deixa eu perguntar uma coisa para você, você tem alguma dificuldade no teu estilo de liderança? Você quer melhorar o teu estilo de liderança? Meu nome é Antônio Miranda, eu sou especialista em liderança transformadora. O objetivo do nosso canal é ajudar líderes de empresas a se tornarem agentes de transformação dentro do mundo corporativo. Aproveita que você já está aqui com a gente no nosso canal e se inscreve nele para você não perder nenhuma dica que a gente vai trazer para você. Hoje eu vou falar sobre liderança comparando um pouco alguns detalhes que a gente vive no dia a dia sobre liderança. Por exemplo, muitos líderes confundem cargo com autoridade, né? Confundem hierarquia com sabedoria. Às vezes você é um líder e hierarquicamente você está acima das pessoas que você lidera, mas tem algumas pessoas ali naquele teu grupo que tem mais sabedoria que você. E se você não tiver humildade para aprender com essa pessoa que tem mais sabedoria que você, e por que ela tem mais sabedoria com você? De repente você chegou hoje na empresa que você está liderando e essa pessoa está lá há 10 anos. Então ela sabe muita coisa, muitos detalhes, muitos meandros daquele processo que você ainda não sabe. E se você não tiver a humildade de chegar nessa pessoa, você não vai poder aproveitar o conhecimento que ela tem. Então muitas vezes a gente confunde o posto de ação, o posto de autoridade com competência. Competência não tem nada a ver com o cargo. O cargo, você é colocado no cargo, você é investido da autoridade daquele cargo, mas você tem a competência necessária para fazer aquela liderança? Como que isso funciona para você? Então, às vezes você está começando numa empresa como líder, você foi chamado do concorrente porque você era bom lá, e você chega naquele instante, naquela nova empresa, se achando. E lá você, embora tenha competência, embora você tenha autoridade, você ainda não tem assimilado as particularidades naquela nova região, daquele novo negócio, daquele novo ambiente. E aí você vai precisar das pessoas. Então não confunda sabedoria, não confunda competência com o cargo que você tem. Uma coisa que o líder transformador tem que entender é que a inteligência é capaz de transformar as coisas. E o líder inteligente, o líder transformador, ele acredita na capacidade e na inteligência das pessoas. E por isso que ele é transformador, porque quanto mais você acredita nas pessoas, mais você faz essas pessoas desenvolverem capacidades e mais você está fazendo as pessoas evoluírem. Então você está transformando aquele ambiente num ambiente extremamente colaborativo, onde todas as pessoas procuram evoluir dentro daquele processo. E com isso você consegue uma equipe com sinergia, que é uma energia superior à energia individual de cada cidadão, de cada colaborador que está contigo. É a energia que envolve todas as pessoas dentro do processo. Isso faz a diferença. Então lembre-se, a inteligência de todas as pessoas transforma capacidades e transforma os ambientes e transformam as pessoas. Por isso que a gente tem que ter em foco a liderança transformadora. A liderança transformadora, o que ela faz? Ela concentra a energia das pessoas. Você imagina o corpo humano. O corpo humano é feito de milhões de células que trabalham de uma forma harmônica. E todas elas trabalham a favor de manter o nosso organismo, o nosso sistema naquilo que a medicina chama de homeostase. É quando tudo está funcionando bem, você está em homeostase. Aí o que acontece? Como uma parte do teu corpo, por exemplo, o rim começa a dar problema. Ele tem uma interferência total na qualidade de vida. Pô, mas é apenas um órgão, eu tenho outro rim, eu tenho vários outros órgãos funcionando perfeitamente. Por que um único rim atrapalharia a minha vida? E atrapalha, e você sabe disso. Por quê? Porque quebrou a homeostase, quebrou a sinergia. Então isto é uma dificuldade quando você lida com pessoas, quando você lida com gente. O líder que quer ser um líder transformador, a primeira coisa que eu diria para você que você tem que aprender é lidar com gente.
Quando você lida com gente, você tem que ter esses cuidados, porque você está lidando com uma peça dentro daquela engrenagem total. E se aquela peça desgoverna, você desequilibra todo o sistema. E quando o sistema desequilibra, você não consegue mais os objetivos que você deseja atingir. Então isso faz a diferença se você aprender a lidar com gente. Por exemplo, você quer uma equipe coesa, uma equipe de alta performance, você tem que investir em treinamento com essas pessoas. Você tem que transformar essas pessoas em ávidas de aprendizado. E aí os treinamentos são transformadores, porque as pessoas querem aprender. E eu já disse outro dia aqui numa outra exposição que a gente estava fazendo sobre a empresa que ensina. A empresa que ensina é a empresa que fascina. Nem sempre, às vezes, você fascina as pessoas por trabalho, por prêmio. Você fascina as pessoas pela possibilidade de aprendizado. Porque quando você dá aprendizado para as pessoas, você está transformando o conhecimento dessas pessoas. E isso é transformador também na vida delas. Às vezes arrumar um novo emprego com o conhecimento que ela adquiriu aqui. Isso faz parte do processo. E quando você quer transformar o teu grupo de uma forma coesa, de uma forma trabalhando em célula, com sinergia, você tem que colocar uma coisa no seu objetivo de trabalho. Você tem que equacionar o discurso com a prática. Não adianta você fazer um discurso colaborativo, transformador, mas você não dá o exemplo dessa transformação. Então, isso chama-se congruência. Você pensa, fala e age sempre da mesma forma. Então não adianta eu pedir para as pessoas serem colaborativas, para elas estarem todas coesas, trabalhando sério, trabalhando no horário, comprometidas com o processo, e eu mesmo não tenho esse comprometimento, não respeito o horário, não respeito os compromissos que eu assumo com as pessoas. Aí você quebra a sinergia do processo. Então, discurso e prática têm que caminhar juntos, senão você não atinge o teu objetivo de transformar as pessoas numa célula que faz parte de uma célula única que vai atingir os objetivos que você deseja. E quando você começa a lidar com gente, você tem que ter algumas pressuposições na sua cabeça. Por exemplo, lidar com gente significa ter transparência no contato com as pessoas. Não prometer coisas que você não vai cumprir. Às vezes prometer que você vai tentar é uma coisa, agora prometer e não cumprir é outra. Ter muito diálogo com as pessoas, entender o porquê das pessoas. Eu costumo ir em empresas onde o líder trabalha com 10, 15 pessoas e às vezes outro que trabalha com 3 ou 4, não importa. Aquele que trabalha com 10, 15 pessoas, ele conhece detalhadamente cada uma das pessoas. E conhecer as pessoas não é conhecê-las como profissional, se elas estão no teu time. É conhecê-las como ser humano mesmo. Quem é essa pessoa? Onde ela mora? Ela é casada, tem filhos, os filhos casaram, os filhos têm que idade, ela já estudou, a esposa estuda, está no segundo casamento, está no terceiro, não sei. Isso é conhecer as pessoas que estão no teu time. Não é só conhecer o Joaquim que chega lá todo dia para trabalhar 7 horas da manhã e vai embora às 5 da tarde. É desenvolver a oportunidade de você conhecer essas pessoas. E também deixar as pessoas conhecerem um pouco de você. Aí sim você começa a entender o teu time, saber como ele funciona, saber quem pode trabalhar melhor em determinada posição do jogo. Imagine o teu time como um time mesmo de futebol, né? Porque hoje o legal das empresas é isso, é trabalhar em time, não é trabalhar em equipe, não é trabalhar em organizações, às vezes trabalham em bando, ninguém organiza ninguém, é trabalhar em time mesmo. Feedback é uma ferramenta forte que a gente pode usar no mundo corporativo para transformar as pessoas. Feedback, eu te diria que é uma excelente ferramenta de transformação de comportamentos. O diálogo é a única forma de você evoluir as relações humanas. Então, diálogo e feedback, diálogo para conhecer as pessoas, para conhecer as questões, para dialogar sobre o que está acontecendo, e feedback para ajudar as pessoas a perceberem que algo tem que ser feito melhor ou que aquilo que já está sendo bem feito tem que ser eficazmente mais bem feito ainda.
Porque o mundo é assim, o mundo está sempre procurando evoluir. Então, o líder que quer ser transformador, ele tem que incentivar as pessoas a serem melhores do que elas são hoje. Ah, esse meu colaborador é excelente. Tá bom, mas ele pode ser mais excelente ainda. No que eu posso ajudar esse cara a melhorar? E aí eu só consigo isso com diálogo e feedback. Também consigo isso sendo transparente com a pessoa. A pessoa vem fazer um pedido e eu digo, ó, isso eu não vou poder te atender agora, mas vou tentar te atender lá na frente. A pessoa quer um dia de folga ou quer um horário diferente porque está com um problema de algum doente na família nesse momento, não importa. Eu vou ouvir e vou ser transparente, não prometo aquilo que eu não vou cumprir. O que eu prometi, eu vou cumprir. O que eu prometi e não puder cumprir, eu chamo a pessoa e digo, eu não consegui. Tentei, mas não resolvi. Você não é o dono da empresa, você é um líder de um departamento. E se você for o dono da empresa também, vai ter coisas que você não vai conseguir cumprir, porque não vai conseguir assumir. Então é importante você ter esse nível de conhecimento. Ser transparente, muito diálogo, muito feedback. E diálogo e feedback, a gente pensa que são coisas fáceis, mas o diálogo exige um processo chamado comunicação assertiva, para você conseguir se entender, se fazer entender, porque nem sempre o nosso diálogo a pessoa entende como a gente quer que a gente entenda, e ter o feedback, que é a forma correta de mostrar para a pessoa um comportamento inadequado e de mostrar para a pessoa um comportamento positivo que ela precisa mudar. Então pense nisso, lidar com gente, você tem um triângulo importante aí. Tem mais duas pernas, mas eu não vou entrar nela agora, mas você tem um diálogo importante. Transparência, diálogo e feedback. Pontos importantes do feedback são coisas que você tem que ter uma noção exata de como transformar o feedback numa coisa positiva. Então, o feedback tem que ser aplicável, ele tem que ser neutro, ele tem que ser oportuno, ele tem que ser solicitado, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser direto, tem que ser específico, tem que ser comprovado. Cada uma dessas 8 dimensões do feedback, elas são técnicas a ser aprendidas. Para que você tenha uma liderança eficaz e use o diálogo e o feedback corretamente, você tem que realmente se preparar para ter esse conhecimento, tá? E lembro mais uma vez de você, ó. Quando você é um líder que ensina, você para de condenar o erro, né? Erro, na nossa percepção, na liderança transformadora, o erro não tem que ser punido, ele tem que ser colhido. O que eu colho do erro? O aprendizado. Porque se eu punir o erro, se eu sou um líder que vive punindo o erro, eu mato uma coisa chamada criatividade. As pessoas ficam com medo de criar, ficam com medo de tomar decisões fora da linha. E aí tem uma coisa importante que o líder transformador entende. A delimitação de ação, as normas, as regras, elas não podem ser trilhos, elas têm que ser trilhas. Porque se eu transformar todas as normas em trilhos, as pessoas param de pensar, elas simplesmente seguem um manual. Se você se lembra, alguns anos atrás, teve um tsunami que terminou com uma usina nuclear no Japão, em Fukushima. 3 anos depois, o relatório de análise crítico do que aconteceu para a usina ter aquele desfecho que destruiu uma cidade inteira, foi o seguinte: se qualquer um dos engenheiros que estavam de plantão naquele dia na usina tivessem tomado uma decisão fora do manual, a catástrofe que aconteceu não teria acontecido tão grave como aconteceu. Ninguém teve coragem de tomar uma decisão fora do manual. Então, quando a empresa é muito rígida, quando a liderança é muito rígida, você engessa as pessoas e a criatividade desaparece. E tudo no mundo que evoluiu, tudo que evoluiu nesse mundo, foi a partir da criatividade do ser humano. Por isso que agora há pouco eu disse para você, só a inteligência é capaz de provocar mudanças. A inteligência é capaz de provocar transformação. Se você matar a criatividade, você
tolheu a inteligência, o direito das pessoas de usar a inteligência, e elas não fazem nada além daquilo que está no manual. Então, olha, erros não são para ser punidos, eles são para ser colhidos. E a oportunidade, quando você erra, quando você tem um fracasso, a gente não chama de erro, chama de fracasso. Fracasso no sentido de que não deu certo aquilo que a gente queria. Ninguém errou, foi uma tentativa, não deu certo. Quando existe essa tentativa e não deu certo, é a oportunidade de você aprender e fazer novamente e dessa vez acertar. Porque se você está fazendo uma coisa nova, uma coisa transformadora, que ninguém fez ainda, tem a possibilidade de não dar certo. Mas quando não der certo, você aprende com a falha e faz novamente até dar certo. Né? Tem a história de Thomas Edison, que tentou 1806 vezes acender a lâmpada, até que uma hora ele acertou. Então é importante isso na liderança transformadora, a liderança que quer transformar energia em sinergia. Né? Então a gente precisa do conhecimento das pessoas. Esse conhecimento é a coisa mais importante que as pessoas podem trazer para a tua liderança. Elas podem fazer o teu departamento brilhar dentro da empresa. E as pessoas nem entenderem como é que você consegue explorar tanto o potencial das pessoas. Porque você aprende a lidar com gente, você aprende a ser transparente, você aprende o diálogo, você aprende o feedback, você aprende que os erros não são para ser punidos, e sim para ser colhidos. E outra coisa, o líder transformador ele não procura falha nas pessoas. Ele procura ajudar as pessoas a resolverem as suas questões que elas se travam. Porque quando você é um líder que só procura falha, sabe o que você vai achar? Só falhas. As pessoas não são relógio suíço. As pessoas, elas têm diversidade de ação. Então não há alternativa. Se você não liberar a tua guarda para entender que as pessoas são seres que podem falhar num novo processo, numa nova construção, numa nova possibilidade, você não consegue explorar pessoas da forma como elas te entregariam produtividade, te entregariam comprometimento, te entregariam fidelidade da forma que você imagina. Ou você se torna um líder transformador ou você não consegue extrair isso das pessoas. Então eu quero te dizer um pensamento que é do Bill Gates, da Microsoft, que ele diz: toda empresa precisa ter gente que erra, que não tenham medo de errar, mas que aprendam com o seu erro. Imagine, a Microsoft vende tecnologia, tecnologia vem de criatividade, criatividade vem da capacidade intelectual e neurológica do ser humano. Ele tem que se sentir livre para usar os neurônios para criar, para fazer aquele teste de bancada e ver a coisa acontecer. E a coisa não aconteceu, o que é que ele faz? Ele volta para o processo. Aprende onde foi a falha, volta para o processo. Essa é a nossa capacidade de criação. Como um compositor compondo uma música, várias vezes ele canta o mesmo trecho, muda a frase, muda a palavra, muda o tom. Isso é criatividade. Se você pune cada vez que o cara comete, cada vez que o cara faz o teste de bancada e dá errado, você está matando a criatividade. Por isso que a programação neurolinguística, que é uma coisa que a gente usa e também ensina, ela tem um processo que chama-se TOTS. Tentativa, operação, saída. Ou seja, eu faço uma ação, opero ela, analiso o resultado, se deu certo, eu parto para a próxima. Se não deu certo, o que eu faço? Eu volto a fazer a operação, até ela dar certo. É um ciclo virtuoso. Agora, o que a gente tem em mente? Se eu quero um resultado diferente, eu tenho que agir diferente. É o princípio de insanidade de Einstein, que ele dizia: insanidade é você fazer sempre a mesma coisa e achar que o resultado será diferente. Não, se você fizer sempre a mesma coisa, o resultado vai ser sempre igual. Então, quando você está fazendo TOTS, você está fazendo o quê? Sempre que você volta para a operação, você muda alguma coisa. Você analisa o que tem que melhorar e muda alguma coisa. Você analisa o que tem que melhorar e muda alguma coisa. Até que você atinja o resultado que você deseja. Então, esse é um processo de criatividade, teste do que eu criei
e ver se eu cheguei na excelência que eu queria. Não cheguei, eu analiso de novo e começo a fazer de novo, até que eu atinja o objetivo que eu quero. Essa é a diferença. E isso é muito importante, para isso é muito importante quando você tem uma equipe coesa. E você, como líder transformador, cada vez mais você vai empoderar a tua equipe no trabalho. Tem uma frase que um dia o chefe chegou para um líder e falou: poxa, você precisa trabalhar mais, eu não vejo você trabalhando. E ele disse para o chefe dele: olha, se eu tiver que trabalhar é porque eu não estou trabalhando direito. Se o líder tiver que trabalhar, aquele líder que trabalha em equipe, você conhece? Ele quer fazer tudo. Quando as pessoas começam a fazer alguma coisa e dá uma falhinha, ele pega para ele a ação e diz: não, deixa isso aqui que você é como um profissional, eu vou resolver. Quando você é esse tipo de líder, você está sempre desesperado trabalhando. Quando você é um líder transformador, que você começa a transformar pequenas lideranças dentro da tua equipe, você é aquele líder que você não precisa fazer tudo, você precisa saber de tudo o que está acontecendo no teu departamento. Mas você não precisa fazer tudo. Outra coisa, você tem umas questões para resolver, reúne tua equipe e troca ideia com elas. Qual é a melhor opção para a gente resolver esse problema? Ou seja, o líder transformador ele também não precisa resolver tudo sozinho. Ele envolve as pessoas na solução. Porque quando as pessoas estão envolvidas na solução, elas compram a tua ideia e aí elas vão agir de forma diferente. Porque a ideia passa a ser delas também, e não sua somente. Então essa diferença, o líder transformador consegue isso da sua equipe. Então se você quer transformação, você tem que começar a transformação por você, acreditando que as pessoas são capazes de se transformar em pessoas autônomas. Quando você pensa em transformar as pessoas em autônomas, eu gosto de dar um seguinte exemplo. O que um pai e uma mãe esperam que um filho seja? Que ele fique rico, milionário, que ele case com uma mulher bonita e seja feliz? Pode até ser, mas na verdade lá no íntimo o que um pai quer, o que uma mãe quer, é que o seu filho tenha autonomia suficiente para tomar as melhores decisões na vida dele. Então se você é pai aí ou mãe, presta atenção nisso. Lá no teu íntimo o que você quer é isso, que o seu filho tenha autonomia para tomar as melhores decisões na vida dele. Então, você como líder, pensa nisso, como é que eu posso transformar essas pessoas em autônomas? Como é que eu posso transformar essas pessoas em terem discernimento e criatividade para tomarem as melhores decisões para ajudar o meu departamento a crescer, que vai ajudar a empresa, em última instância, a crescer? Então eu gosto de citar o exemplo de Heráclitos, né? que no século V a.C., ele falava que o combate é o pai de todas as coisas. Ele dizia, não era um combate de pessoas, sim um combate de ideias. Então, se você quer ser um líder transformador, incentiva as pessoas a te questionarem, incentiva as pessoas a combaterem a tua ideia, incentiva as pessoas a te mostrarem ideias melhores, porque só o combate de ideias é que transforma o mundo, transforma as coisas. Porque quando duas pessoas pensam exatamente iguais e sempre iguais, uma delas é dispensável. Porque dali não sai evolução. A evolução sai do contraponto. Eu concordo que você pense dessa forma, mas eu penso dessa forma. Qual é a melhor forma? A melhor forma é um pouco disso, um pouco daquilo e se transforma numa terceira forma de ação. Então, não faça dos teus colaboradores concordinos, porque se você precisa dele um concordino, você não está melhorando ele em nada. Transforme ele numa pessoa pensadora. Transforme ele numa pessoa de sensata a não sensata. É diferente não sensato de insensato. Insensato é aquele cara louco que aperta o botão toda hora e explode tudo. Não sensato é aquele cara que não concorda com a tua sensatez e ele quer questionar. Deixa ele questionar. Incentiva ele a questionar. Porque se você usar quem manda aqui sou eu, faz o que eu estou mandando, você não é um líder transformador. Você é um líder como a maioria da liderança do mercado. Líder transformador, deixa as pessoas questionarem. Ensina as pessoas a ter, sabe o quê? Uma das coisas muito importantes na vida de quem quer tomar as melhores decisões. Senso crítico. Não é ser crítico, é ter senso crítico. Olha o que a pessoa está falando ou fazendo e pensa como daria para fazer melhor. Qual seria outra forma de fazer isso que o resultado seria melhor? Isso é senso crítico, não é crítica.
Crítica é quando você mete o pau no que a pessoa está falando, mas não colabora com uma nova solução. Aí você está sendo só crítico, isso não ajuda a evoluir, não ajuda a construir a pessoa. Senso crítico é quando você apresenta uma outra opção. A pessoa questiona, você aprimora a tua opção. Até que talvez vocês dois, ou os três, ou os quatro, ou os 10, consensualizem numa ideia totalmente nova que nasceu dessa discussão. Por isso que Heráclito dizia que a solução nasce da discussão do combate, mas do combate das pessoas, e não do combate de ideias, e não do combate de pessoas. Tem dois tipos de pessoas que você tem dificuldade de trabalhar e que você precisa ajudar essas pessoas a mudarem, tá? Eu não gosto de nenhuma dessas duas pessoas trabalhando comigo. Eu ajudo elas a se transformarem em pessoas com mais senso crítico, mais iniciativa e mais ponderação naquilo que elas fazem e dizem. São as pessoas que só fazem o que você manda e são as pessoas que não fazem o que você manda. Olha, as pessoas que só fazem o que você manda e não têm senso crítico é uma coisa bastante comum e é uma coisa bastante complicada, porque às vezes você dá uma ordem para uma pessoa dessa e essa ordem é um absurdo. Você na hora dos 5 minutos, você deu uma ordem que não tinha nada a ver com a situação, problema que se colocava naquele momento. E a pessoa vai e cumpre. E quando ela cumpre, tudo dá errado. Ela não teve o discernimento de dizer para você, Miranda, isso aqui não vai funcionar, isso aí vai fazer pior do que está. Ela não teve esse divertimento, ela foi lá e cumpriu o que você manda. É sinal que você não é um líder aberto, você não é um líder do diálogo, você é um líder com capacidade de ouvir. O líder transformador desenvolve capacidade de ouvir as pessoas. As pessoas podem dizer a maior bobagem, mas tudo desenvolve a capacidade de ouvir. O líder transformador está sempre disponível a conversar. Ele trabalha de porta aberta. O telefone celular dele é um instrumento de trabalho, ele dá para todo mundo o número, ok? Então essa pessoa é complicada, cuida disso. Se uma pessoa que trabalha contigo só faz o que você manda, tome cuidado. Porque um dia você pode dar uma ordem errada para ela, impensada talvez, ou na hora do sangue quente, e ela cumprir. E aí se ela cumpriu, vai dar rolo, né? E a outra pessoa é a que não faz o que você manda. Ela vai lá e faz o que ela quer. Olha, se ela quer fazer o que ela quer, ela tem que discutir comigo antes. Porque ela não precisa fazer do meu jeito, ela pode fazer do jeito dela, mas ela tem que obter o resultado que eu quero, que a empresa precisa, que a equipe conversou, que a equipe estabeleceu. Então se ela vai lá e faz do jeito dela, que não atinge o resultado, ela não está fazendo o que eu pedi. Porque na verdade não é o que eu mando, é o que foi discutido, é o que foi pedido por todo mundo, é o consenso da equipe. Vamos fazer esse trabalho dessa forma que o resultado vai ser melhor. Então essa pessoa também atrapalha o processo. Então você precisa trabalhar essa pessoa. Não é mandar essa pessoa embora, nenhuma das duas você tem que mandar embora, porque aí você não é o líder transformador. Você é um líder penalizador como todos os outros. O cara fez errado, eu vou mandar embora. O cara não fez, eu vou mandar embora. Não. A liderança que só manda embora, ela não constrói pessoas. Então você não pode se considerar um líder transformador. O dia que você for um líder transformador nato, você se construir como um líder transformador, você vai ver como o seu trabalho vai fluir de uma forma maravilhosa, você vai trabalhar muito pouco, vai ter bastante diálogo com as pessoas, mas que vão te gerar um número infinitamente menor de preocupações e problemas, ok? Então se preocupe muito quando a pessoa só faz o que você pede e quando a pessoa não faz o que você pede. Essas duas pessoas têm que ser trabalhadas a fim de serem recuperadas. Outra coisa que você, como líder transformador, tem que ter em mente. O mundo corporativo, como nós trabalhamos hoje, ele nasceu lá no começo do século passado, através de Henry Ford, que criou a indústria automobilística, a linha de produção e tudo mais. Mas no início da Revolução Industrial, ninguém trabalhava assim, era cada um por si, Deus por todos. Quando o processo começou a fluir, o nicho de foco das pessoas que começaram a trabalhar pseudamente profissionais se baseou em duas instituições que sempre funcionou desde o começo do mundo, tá?
Uma delas é a igreja. A igreja existe desde o começo do mundo. O que se tirou da igreja? A regra sagrada. Aquilo que for regra é sagrado. A hierarquia é sagrada. Regra sagrada vem do grego hieros, hierarquia. Regra sagrada. Sagrada regra, na verdade. E a hierarquia é um sinônimo disso. Então, da igreja se buscou a regra sagrada e o grande respeito à hierarquia, tá? A outra instituição que sempre funcionou no mundo, desde aquela época, era o exército. Todo mundo naquela época lá, desde a Roma Antiga, tinha os seus exércitos. E do exército se criou duas coisas, se pegou duas coisas importantes. O subordinado e o eu mando e você obedece. Se você procurar no dicionário o sinônimo de subordinado, você nunca mais vai tratar um colaborador seu pelo termo subordinado. Sabe o que significa subordinado no dicionário? Significa um ser inferior, dominado, secundário, subalterno e dependente. Eu não quero um cara desse trabalhando comigo. Você quer um cara desse trabalhando com você? Eu acho que não. Então a primeira coisa que você tem que ser como líder transformador, se esse cara vem de uma outra empresa onde ele era tratado de subordinado, você tem que começar a mudar a cabeça dele. Aqui você não é um subordinado não, cara, você é um colaborador. Eu quero ouvir a tua experiência, eu quero a tua colaboração, eu quero a tua opinião, eu quero que você traga a tua vivência de outras empresas para cá, para ajudar o nosso departamento a evoluir mais. Então você quebra a hierarquia, não quebra o respeito. A gente confunde muito hierarquia com respeito. O cara me respeita porque eu tenho um comando, uma liderança construtiva e transformadora com ele. E liderança, meu amigo, às vezes nem está no cargo. Às vezes você tem 15 funcionários, um se destaca e todo mundo considera ele um líder do grupo. E todos estão no mesmo nível de profissionalismo, hierárquico, se você quiser usar esse termo. Então você pode ter um cara que está no cargo hierarquicamente superior, mas não ter o respeito de todo mundo porque ele não conhece nada, não sabe dialogar, é um ignorante, é um mandão. E você pode ter diálogo com as pessoas, pode discutir aquilo que a gente vai fazer de forma democrática e depois todo mundo concordou, nós vamos fazer aquilo acontecer. E você vai ter o respeito das pessoas. Além de ter o respeito pela tua hierarquia por ser o líder do grupo, mas você é respeitado efetivamente quando líder, quando você pensa em construir as pessoas. Então, ó, cuidado com a regra sagrada, cuidado com eu mando, você obedece, cuidado com trabalhar com subordinados. A pior coisa é trabalhar com subordinados. O mercado atual, né? O mercado atual está evoluindo para respeitar mais as pessoas. E também identificar as pessoas que trabalham de forma colaborativa dentro do teu negócio. E essas pessoas são diferentes. Quando você começa a transformar as pessoas em pessoas autônomas, em pessoas criativas, em respeitar que elas possam expor as suas ideias, colaborar com a solução, você vai ver o quanto essas pessoas podem fazer pelo teu negócio, pelo teu departamento e pela tua empresa. É isso aí por hoje, gente. Se vocês gostaram, então, olha, se inscrevam aqui no nosso canal, fiquem atentos a tudo que a gente está toda semana postando. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. Nós estamos sempre à disposição de vocês. Até a próxima, um abraço.